Salve, salve, futuro agente da Polícia Federal! Tudo bem? Meu nome é André Barbieri, sou professor de Direito Administrativo no Aprova e olha, conforme conversamos no vídeo passado, foi publicado o seu edital. Eu já tinha falado isso para você, agora no finalzinho do mês de setembro. Bem, e é com base nesse edital que eu quero, primeiro, trabalhar com as peculiaridades dele e segundo, visualizar as estatísticas, mostrar para você o passo a passo da nossa aprovação. Vamos juntos? Vem comigo, olha só, o curso intensivo agora, todo ele com aulas inéditas, já baseado no novo edital. Publicado dia 26 de setembro, ele trouxe uma remuneração interessantíssima, mais de R$ 7.500, para 600 vagas. Você fala, poxa Barbieri, é um número expressivo de vagas. Sim, e olha, quem sabe nós ainda tenhamos a sorte de uma convocação acima desse número. Aquilo que já era bom fica melhor ainda, tá certo? Vamos agora visualizar o quê? Os requisitos e propriamente uma análise objetiva do seu edital. Vem comigo. Nós temos basicamente dois requisitos, nível superior e ainda a Carteira Nacional de Habilitação, pelo menos na categoria B. Além disso, você pode me perguntar, poxa, e quais são as peculiaridades do meu edital? Basicamente, você já sabe da remuneração e sabe do número de vagas. 600 vagas, sendo 30 destinadas aos portadores de necessidades especiais e outras 120 destinadas aos negros, nos termos da Lei 12.990. Aí você deve pensar, qual é a minha carga, qual que é a minha jornada de trabalho? A carga horária de 40 horas semanais, dedicação exclusiva e tempo integral. Você fala, poxa Barbieri, um número de vagas, nossa, um número expressivo, uma remuneração interessantíssima. E como é que eu faço para obter a tão sonhada aprovação? Bem, você tem duas grandes fases, dois grandes grupos no seu edital. No primeiro momento, prova objetiva, prova discursiva, aptidão física, o exame médico e ainda o exame, a análise psicológica. Encerramos o primeiro grupo, vamos ao segundo, que é aquilo que diz respeito ao curso de formação, lá na Academia de Polícia. Só para que você tenha uma ideia quanto às datas, a primeira prova agora em meados de dezembro de 2014 e a conclusão do curso de formação em meados de dezembro de 2015. Um ano separa o seu sonho da doce realidade que é a aprovação no concurso. E aí você deve pensar, tudo bem, e qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Bem, eu quero que você visualize qual é o histórico da sua prova. E já, na sequência, vou lhe dar a chave da sua aprovação. Vem comigo, olha lá. Nós temos aqui um diagnóstico bem objetivo. Os últimos concursos 2004, 2009 e 2012, sendo que só em 2012 nós tivemos 747 convocados. Sabe o que isso quer dizer? Quase 50% a mais em relação ao número de vagas. E isso pode se repetir agora? Claro, claro que pode se repetir. Mas veja, vamos focar aqui em 600 vagas, já é muita, não é? E você precisa apenas de uma. Então saiba, você diz, poxa Barbieri, qual banca que eu estudo? Ah, uma notícia maravilhosa. Foi mantida aquilo que diz respeito à banca CESP. Será o CESP o responsável por mais essa prova. E isso é ótimo, nós conseguimos ter um universo de questões, algumas provas para uma análise bem pontual. Olha lá, nós temos aqui que nos últimos 17 anos, sempre o CESP e o UNB, banca essa que continuará sendo a responsável pelo seu concurso. Nota de corte, né? Poxa, isso aqui é famoso. Qual é o ponto que eu tenho que acertar, a quantidade de acertos, o total para obter a aprovação? Nos últimos concursos, entre 74 e 75. É claro que isso pode ter uma certa variação conforme a dificuldade da prova. E sabe que é o legal de estudar com estatística? É que somente com os itens, os temas cobrados pelo CESP nas provas da Polícia Federal, eu lhe garanto a nota de corte. Olha que beleza, você sai muito à frente de todos os seus concorrentes.
Por isso, sem perder tempo, faça já a sua matrícula e vamos começar a estudar com todos os professores preparados para esse concurso. Aí você deve pensar, tudo bem, mas como é que eu vou analisar essas estatísticas? Vem para cá, olha só. Ainda falando do seu concurso, o conteúdo da prova se mantém. 120 questões, sempre certo e errado. Cuidado com a questão marcada, né, de forma equivocada, porque ela pode lhe prejudicar naquela questão correta. E ainda, olha a dificuldade. Perceba que é uma prova de nível médio para difícil. Evidente, toda prova tem questão fácil, mas não espere uma prova fácil. É por isso e por mais esse objetivo que nós temos que estudar de verdade, com foco, com muita dedicação. Olha só o gráfico que lhe aguarda. Você tem praticamente questões de fáceis e muito fáceis, um pouco acima de 30%, mas todo o restante serão de questões médias, difíceis e muito difíceis. Além do mais, quantidade de questões em relação à dificuldade da disciplina. Perceba, a grande matéria é português. E aí você pergunta, Barbieri, então, se essa é a grande matéria, eu nem vou me preocupar com o restante. Calma lá. Além de ter uma quantidade alta de questões, nós temos uma dificuldade também extremamente importante. Aí você diz, noções de informática. A quantidade também é relevante, porém com uma dificuldade menor. Mas calma, todos estes pontos são fundamentais. Visualiza, por exemplo, aquilo que nós temos ali quanto à economia, direito administrativo, redação oficial. Olha a dificuldade dos seus concorrentes em redação oficial. Acertar o que todo mundo acerta é obrigação. E onde é que você fará a diferença? Acertando as questões que praticamente ninguém acerta. É ali que você consegue uma grande distância para os seus concorrentes. Vamos na sequência. Olha comigo. Sabendo que 2004, 2009 e 2012 foram as últimas provas, por exemplo, no ano de 2009, praticamente não tivemos questões de direito administrativo. Em compensação, mais de 20 questões de português. Ou seja, é preciso estar preparado para tudo. Porque pode o CESP trazer aqui uma prova agora em 2014 com questões ou no mesmo ritmo que nós tivemos nas últimas provas, ou até mesmo com alguma surpresa na quantidade de questão daquela disciplina. E é por essa razão que você não pode cair em pegadinha. Cuidado com isso, tá bom? Uma preparação focada, uma preparação realmente centrada vai retirar todas as pegadinhas, todas as surpresas da sua prova. E quando lá em dezembro você sentar para realizar a primeira avaliação, você está pronto, preparado, porque já assistiu todas as videoaulas, resolveu todas as questões, viu todas as dicas dos nossos professores. Sucesso! Já vamos imaginando então a segunda avaliação. Mas vem comigo, vem na sequência. Olha que interessante. Do conteúdo de português, que é a disciplina mais cobrada, perceba que disparado nós temos lá compreensão e interpretação de textos. Mas não é por isso que nós não vamos, por exemplo, nos preocupar com pontuação, ortografia, dentre outros assuntos. Então você pode anotar. Maior quantidade de questões em português e disparado interpretação de texto, ou seja, tem que treinar muito, tá ok? E mais, eu quero que você também entenda o seguinte, olha o comparativo de dificuldade dessas disciplinas ano após ano. Em 2004, por exemplo, nós tivemos lá 72,5% dizendo que eram questões de grupo difícil. Tudo bem, mas quando você analisa 2012, as mesmas disciplinas, economia e direito processual penal, perceba que há o quê? Que há praticamente um aumento dessa dificuldade. Em compensação, aquelas questões que são fáceis continuam existindo? Continuam existindo. Conforme eu lhe disse, questão fácil tem em toda a prova, mas a tendência é que exista sempre uma redução das questões fáceis e um aumento de questões médias e difíceis. Por isso eu volto a falar,
Preparação não é só a quantidade de horas estudadas. Quantas vezes eu já fui concurseiro e sei bem, estamos ali estudando por horas e horas e horas, mas a qualidade foi lá embaixo, não é? Quantas vezes acabamos de fazer a leitura e nem sabemos o que foi lido. Essa é, mais uma vez, a necessidade de um estudo baseado nas estatísticas. Olha o próximo dado. Nós temos aqui os assuntos mais relevantes na prova da Polícia Federal. Você fala, como é que é? Os assuntos mais relevantes? Isso. Fizemos uma amostragem, lhe mostrando aqui então qual é o mapa da mina, qual é o caminho que você vai trilhar para ter a sua aprovação. Olha como fica bem mais fácil estudando assim. Compreensão e interpretação de texto, poxa, não preciso nem falar, né? É o carro-chefe das matérias. Depois nós temos lógica proposicional, sociedade empresária, redação oficial. Na minha área, Lei 8.112 de 90 cai muito, despenca, inquérito policial, dentre outros assuntos. Aí você diz, Barbieri, e como é que eu faço para ter acesso a todos esses temas? Mais do que isso, aos temas e aos itens cobrados dentro de cada tema. Faça agora a sua matrícula. Vem estudar com a gente, eu tenho certeza do seu sucesso, eu tenho certeza da sua aprovação. E olha, quero que você analise estas outras telas. Olha só, além do conteúdo da prova, qual é a forma, quais são os pilares da nossa metodologia? Nós temos, primeiramente, uma recorrência dos assuntos nas provas recentes, ou seja, estudamos todas as provas do CESP. Além disso, a importância dos assuntos no edital. Ah, maravilha! Conforme eu já lhe disse, nós temos pontuado quais são as questões mais cobradas, os temas destas questões e a forma da cobrança. Depois, as dificuldades do candidato em cada assunto. Aí você pode perguntar, mas como é que eu consigo analisar essa dificuldade? Realizando a entrevista com todos os aprovados, visualizando o ponto de vista dos candidatos, ou seja, é um banco de dados e um banco de informações de extrema importância. Poxa, como é que em alguns concursos o indivíduo com menos de um ano está aprovado? Porque ele fez um estudo direcionado. As estatísticas estão aqui sempre ao seu favor. E ainda, visualiza comigo que essas entrevistas são com concurseiros que estão há tempo realizando e diariamente se preparando. Você fala, poxa Barbieri, com tudo isso eu tenho a minha aprovação? Tem. Garanto para você uma excelente preparação. Com aulas inéditas, treinando com questões, assistindo quantas vezes necessárias forem, tirando dúvidas com todos os professores. Poxa, você não precisa se preocupar com todas as provas. Vamos por etapas. A sua primeira avaliação, o seu primeiro desafio é agora no mês de dezembro. Então é para esse desafio que nós estaremos preparados. Depois, passo a passo conforme o seu edital. Combinado? Olha, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e lembre-se, você tem um sonho, eu também já tive esse sonho e logo logo esse sonho será uma doce realidade. Muito em breve você será quem? Você será o futuro aprovado no concurso da Polícia Federal. Você será o futuro agente da Polícia Federal. Como eu lhe disse, um ano separa a vida de concurseiro para a vida de servidor público. E eu quero muito que você lá esteja. Combinado? Então faça a sua matrícula, nos vemos na aula e tenha absoluta certeza. Com essa preparação, com esse estudo direcionado, só existe um resultado. É a sua aprovação, é o seu sucesso. Um grande abraço para você e até as nossas aulas.